nós começaremos a série Honra com o tema Honra e Desonra. A escolha é sua. Tudo bem? Vamos à palavra de Deus dessa noite, baseado no tema Honra e Desonra. A escolha é sua. Eu vou dar a vocês alguns textos. Nós, juntos, vamos ver alguns textos, ok? Alguns textos da palavra de Deus que darão base. O assunto da honra na Bíblia é muito extenso. Ele é muito grande. É um assunto permeado de textos em toda a Bíblia. Nos 66 livros que compõem a Bíblia, Pastor Batalha, o assunto honra está espalhado. Eu não teria tempo hábil para, em uma ministração apenas, expor todos os textos. Obviamente que se você colocar até lá nas buscas das Bíblias digitais, das antigas concordâncias, você procurar a expressão honra, você vai encontrar uma infinidade de textos. Textos relativos à honra direta a Deus, como Senhor. Então ele é digno de todo louvor. E quando terminar essa ministração, eu quero que a igreja junto cante aquela canção: celebrarei a ti, ó Deus, com o meu viver, a honra. Nós vamos dar a honra toda para Deus, ok? Mas nós precisamos passar por este princípio, não só em relação a Deus como Senhor, digno de toda a honra. Quando diz toda a honra, porque, de fato, tudo que é atribuído a Ele, nós devemos a Ele tudo que é atribuído a Ele. O favor vem dEle. A graça, bondade, saúde, paz, alegria, cuidado, torre forte, segurança, vigilância. Por isso ele é digno de toda a honra, porque tudo que nós precisamos passa pelo nosso Deus. Gente, a bondade de Deus na provisão, como não honrar esse Deus que dá provisão a cada dia para seus filhos que somos nós? Então ele é digno, por isso, de tantos atributos, ele é digno de toda a honra. Mas ele é tão bom, que ele constituiu autoridades. E estas autoridades constituídas por ele são homens e mulheres na terra que Deus selecionou. E de fato ele faz uma distinção, não é acepção de pessoas, mas é separação e distinção com determinado propósito para liderar. Então, quando Deus estabelece um líder para liderar, e aí a própria Bíblia diz que nenhuma autoridade é constituída senão por Deus. É Ele quem constitui todas as autoridades. Não sou eu que me escolho como autoridade. A autoridade é constituída diretamente por Deus. Para quê? Nós vamos estudar um pouco sobre isso. Para aniquilar anistia é outra palavra, anarquia e o caos. Porque se não há uma autoridade, uma liderança, se instaura a anarquia, que é a ausência de ordem, e caos como consequência. Para que isso não aconteça, Deus, na sua grandeza e sabedoria, ele constituiu homens e mulheres que passam a ser representantes da autoridade. Isso vale para todos os aspectos. Vale para a igreja, que nós conhecemos bem, porque sabemos da autoridade que há sobre os ministros de Deus, a começar na nossa igreja, pelo apóstolo da igreja, a pastora da igreja, os pastores e ministros, os bispos supervisores e assim por diante. O histórico de honra daqueles que vêm militando pelo reino de Deus. Nós conhecemos muito bem lideranças que são constituídas no dia a dia nosso. Lideranças para departamentos, lideranças para manter a ordem e não permitir que o caos se instaure. Mas também a autoridade é constituída na sociedade, na humanidade como um todo. Tem que existir autoridade para governar como político, tem que existir autoridade para reprimir como segurança. Polícia. A polícia nada mais, nada menos é que a forçar, como até diz aqui na América, nas expressões law enforcement, é forçar o cumprimento da lei. Então, a polícia também é uma autoridade. Os poderes judiciários, os poderes que organizam as leis. Então, se você observar, o mundo todo está permeado pela autoridade. E a estas autoridades, a Bíblia também diz, eles são devidos, eles têm também
o princípio de honra devida a eles. Nós precisamos honrar as autoridades que foram constituídas por Deus. Interessante demais. Então é um assunto muito amplo, vale para os pais, vale para aqueles que são constituídos como lideranças sobre nós, vale para Deus, que é o dono de toda a honra, tá? O recebedor de toda a honra. Então, o primeiro texto que eu quero inaugurar com vocês, estanque, tem vários textos, mas eu vou dar alguns. O primeiro é em 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Deus, ele lamenta nesse momento, quando diz: honrarei aqueles que me honram, mas eu desprezarei aqueles que me desprezam. É como desonra para os que desonram. Próximo texto. Este povo me honra com lábios, diz Mateus capítulo 15, verso 8. Uma extração até do Antigo Testamento. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Esta é a honra fake. Vocês vão ter aqui também dos 4 assuntos da série honra. Vocês também terão a honra fake. Vocês vão entender depois. Honra seu pai e sua mãe, Efésios capítulo 6, versos 2 e 3. Honra seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Uma das maiores promessas da honra para o pai e a mãe é viver bastante. Por isso que eu, quando descobri esse segredo, eu confesso para vocês que eu intencionalmente honro cada dia mais os meus pais. Porque eu sei que assim eu vou receber na minha vida aquela promessa de vida longa. Tá? Vida longa. Próximo texto, e nosso último texto, está em Provérbios, capítulo 3, 9 e 10. Utilizamos muito este texto para falar sobre a honra financeira, que também é assunto de honra, porque quando trazemos nossas finanças para o reino, trazemos por demonstração de honra, como você ouviu o pastor Edenilson falar aqui brilhantemente. Honre o Senhor com as suas riquezas e com a melhor parte de tudo o que produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Eu quero distinguir um pouco sobre a honra, continue. Aqui eu quero definir a honra com vocês, mostrar para vocês que honra na Bíblia não tem só relação com viver uma vida digna na sociedade. Então, por exemplo, o que é uma vida honrosa na sociedade? É uma vida de respeito, quando você é reputado como uma pessoa de respeito. Você pode cometer falhas, o ser humano tem suas falhas, você pode ter sido vítima de uma injustiça, mas você pode ser uma pessoa honrada, você pode ser um pai honrado, você pode ser um trabalhador honrado, você pode ser um marido honrado, você pode ser um cristão honrado, mas a honra da Bíblia não tem só relação com vida digna na sociedade. O assunto honra na Bíblia é principalmente em como lidamos com o poderoso princípio da honra. Aqui é muito importante, tá, gente? Porque é exatamente como vamos caminhar nessa série. Honra é vista na palavra de Deus como uma semente. E uma semente que deve ser plantada para que os benefícios eles sejam desfrutados. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Tá chato, né? Então vamos aprender junto, tá? Tudo bem. Baseado nisso, eu quero dar para vocês alguns pilares sobre a honra. E quero mostrar aqui no tema honra e desonra, qual é a sua escolha? Eu quero que você entenda através desses pilares que vale muito mais a pena, obviamente, escolher a honra. Mas muitas vezes você pode estar desonrando pensando que está honrando. Muitas vezes você pode estar desonrando porque não tem conhecimento suficiente para honrar. Um exemplo básico disso é que, muitas vezes, por não conhecermos a Bíblia, e é uma questão só de leitura, não precisa nem ninguém explicar para você. Gente, tem coisas na Bíblia que são explicáveis. Tem assuntos na Bíblia que são explicáveis. Eu entendo claramente que você e eu precisamos de alguém
para nos ensinar sobre alguns assuntos específicos da Bíblia. Exemplo, como é que eu posso aprender bem sobre fé? Bom, fé tem um texto para explicar e definir a fé. Mas, às vezes, baseado em tantos textos que temos sobre fé na Bíblia, eu preciso de alguém para me explicar o que é o dom de fé, o que é simplesmente fé, como ter fé e como se manifesta a fé e os efeitos. Ok. Mas tem coisa na Bíblia, gente, que não precisa ninguém me explicar, porque é literal e basta apenas que eu leia. O nosso grande problema é que nós não estamos lendo a Bíblia. E porque nós não lemos a Bíblia, nós estamos, número 1, desprezando os princípios por desconhecimento. E toda vez que desprezamos os princípios de Deus pelo desconhecimento, nós falhamos. O pastor Anderson Silva disse aqui, quando você quebra um princípio, o princípio te quebra depois. Eu complemento, que é uma expressão que normalmente uso sobre princípio, quando você desobedece um princípio, o princípio se volta contra você. Tem uma consequência negativa para quem desobedece o princípio. E é basicamente isso. O princípio vem para me quebrar, porque eu não estou obedecendo o que foi estabelecido por quem? Por homens? Não por Deus, gente. Mas nosso desconhecimento, ele passa muito por aquilo que nós não lemos. E hoje, essa sociedade, esse tempo da humanidade em que vivemos, é o tempo da humanidade da explicação mínima. Ninguém quer pensar mais. Ninguém quer ler mais. Mas todo mundo quer que alguém fale alguma coisa. E aí vem um perigo. Porque alguns se levantam de forma negativa e deturpam a doutrina da fé. Deturpam as doutrinas bíblicas e os princípios bíblicos. E as pessoas caem nessas ciladas por quê? Porque elas não leem a Bíblia. Porque se leem a Bíblia, tem coisa que vai precisar ser explicada. Tudo bem. Mas tem muita coisa que não precisa ser explicada. Basta que você e eu leiamos. O assunto da honra ele é muito lido, muito mais lido do que propriamente explicado. Mas, obviamente, que algumas coisas eu preciso te explicar. A honra é uma semente. Mas se nós não soubermos lidar com a semente honra, pode ser que lancemos essa linda semente na terra errada. Pode ser que nós desprezemos o poder dessa semente chamada honra. E todos os frutos que poderiam vir do meu ato de honrar, eles sejam jogados fora. Nessa série, a gente quer te ensinar que existe honra, mas também existe bajulação. E existe uma diferença muito grande entre honrar e bajular. Por isso que eu peço a você, não perca nenhuma oportunidade de estar aqui, porque é um assunto amplo, mas que todos nós acresceremos no conhecimento. A nossa tentativa vai ser te explicar um pouquinho para você, até o que você já deveria saber, porque está expresso na própria palavra de Deus. Tudo bem? O primeiro pilar, fundamento para eu continuar na ministração é o poder da blindagem da honra e o poder da desgraça da desonra. Gente, a honra blinda o ser humano. Porque quando você honra, você protege o seu futuro. Então eu honro a Deus, protejo o meu futuro. Porque eu respeito quem é e representa aquele que me criou. Se eu honro uma autoridade constituída por Deus, eu protejo o meu futuro. Porque quem honra a autoridade vê a proteção da autoridade sobre ela. Ovelha caminha de acordo com a direção que o pastor dá. Mas se uma ovelha perde o sentido de honra do seu pastor, na verdade ela vai caminhar por si só. Então a consequência negativa é desprotege o seu futuro. Então quem não honra desprotege o seu futuro. Quem honra protege o futuro. Tudo bem? A desgraça é que a desonra hoje traz estragos amanhã. Então, se você acha que desonrar seu pai e sua mãe hoje tá legal, não tá. Porque vai atrair desgraça no amanhã. Se você desonra aqueles que Deus constituiu por autoridade, porque assim, gente, é uma matemática simples. Como é que eu honro quem não vejo? Ou melhor, como é que eu digo que honro quem eu não vejo, se eu não honro aqueles que eu vejo? Então, olha, eu não vejo Deus
Visualmente eu não vejo, o Espírito de Deus, Espírito, está dentro de mim. Mas eu não o vejo pessoalmente. Agora, eu tenho alguém que o representa. Então, se eu digo que honro e amo a Deus, como é que posso dizer que amo e honro, se eu não amo e honro quem eu posso ver e que representa a autoridade? Então é hipócrita dizer que eu amo a Deus, e eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco mais, que tem um discurso negativo de gente que diz que ama a Deus e não preciso amar, ou melhor, honrar pessoas. Mas, na verdade, quem honra pessoas já está treinando em honrar a Deus, porque quem honra o que vê terá condições de honrar quem não vê. Agora, quem não honra o que está vendo, palpável, não vai ter condições nenhuma de honrar aquele que não pode ver. Então, começa por aqui. A honra significa valorização, gente. A honra significa apreciação. A honra significa estima. Então, quando eu tenho uma liderança sobre a minha vida, eu o valorizo, eu o estimo e eu o aprecio. Se você soubesse a quantidade de críticas e enxurradas de críticas que nós tivemos no dia que nós fizemos a apreciação pastoral dessa igreja, eu fiquei até assustado. Eu falei, gente, isso deveria ser a coisa mais comum da igreja de Jesus. Porque, biblicamente, é o próprio Deus que diz que nós devemos apreciar e honrar aqueles que presidem sobre nós. Mas olha como está a humanidade. Está tão longe da palavra de Deus que critica até o que Deus estabeleceu. E isso, o que assusta mais é que está dentro da igreja. Pessoas que estão dentro do ambiente da igreja, usando dos argumentos que quebram princípios. Para que honrar o líder da igreja? Para que honrar a líder da igreja? Qual é a necessidade disso? Não é necessidade, é obediência a um princípio, querido. Porque eu disse a você, quando eu honro uma autoridade que Deus me deu, eu me protejo. Porque a unção que está sobre a cabeça dele vem sobre a minha. É como o óleo que desce da cabeça para a barba de Arão. Esse óleo representa aquilo que Deus derrama sobre o homem, como no Salmo 133. E aí isto vem descendo sobre a barba, representando a própria igreja de Jesus. Vem descendo sobre nós. A unção da autoridade derramada nos alcança e nos atinge. E nós recebemos aquilo que vem sobre a vida deles. Isso é bíblico, gente. Mas uma humanidade, uma sociedade que está negando Deus, obviamente não vai querer que isso aconteça. Porque todos querem ser deuses. Foi um engano que o próprio Satanás tentou criar na mente de Adão e Eva. Vocês poderão ser como deuses. O que eles estão dizendo? O que ele está dizendo? Vocês vão poder ter a honra que vocês não podem ter. Então, se Deus constitui alguém como autoridade, essa é a pessoa distinta em que eu estimo, aprecio e honro. E valorizo. Gente, eu tenho 28 anos de pastor. Eu trabalho ao lado de apóstolo Léo aqui. E eu, quando estou perto dele, eu viro diácono. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer isso. Porque eu sei que fazendo isso, eu planto a minha semente. Sabe quem vai colher isso? A minha casa, eu e a minha casa. Eu me preocupo como é que ele senta, eu me preocupo como ele fala, eu me preocupo com a pastora Gilai, me preocupo como ela é reconhecida, me preocupo como estão, aonde estão, o que está, preciso de algo. Me preocupo, porque é meu dever. Mas você é bispo, você precisa de nada disso, Mas eu também sou homem sujeito à autoridade. Jesus fala com um homem chamado centurião, e o centurião, ele diz isso para Jesus: não precisa ir, basta uma palavra tua, mestre, porque eu sei como funciona isso, eu sou homem sujeito à autoridade. E um homem sujeito à autoridade, ele é muito abençoado, muito abençoado. Mas isso é o meu dever de valorização, estima e apreciação. É reverenciar, tratar com distinção e deferência. Quando se trata uma autoridade com distinção, eu estou treinando essa igreja pelo tema honra. Quando se trata uma autoridade com distinção, você não está se diminuindo e tornando o outro Deus. Não é isso.
é você obedecendo o princípio bíblico e cuidando dos iguais como iguais e dos desiguais como desiguais. Eu sou da área jurídica, tenho formação jurídica no Brasil. Advoguei por anos e depois dando aula na área jurídica. Posso dizer para você uma coisa. Quando alguém recebe uma autoridade, recebe delegada. Essa autoridade é delegada. Então Deus delegou parte da autoridade dele para alguém. Esse alguém que recebeu a autoridade delegada, esta pessoa está representando quem antes veio dele. Quem veio antes? O Deus que criou todas as coisas. Aí ele vai e estabelece as autoridades. Os ministros de Deus são exemplo. Eu estou usando a expressão mais voltada a nós do que propriamente à sociedade, porque eu estou falando para a igreja. Se eu estivesse falando para um público de sociedade, eu estaria me referindo a outros fatores de respeito à autoridade. Mas aqui é a igreja. Então, quando eu vejo alguém que recebeu uma unção e um chamado de Deus, uma visão de Deus, e agora ele representa naquele segmento da visão que Deus deu a ele, representa o próprio Deus, então eu agora preciso entender que esta pessoa foi distinguida dos demais. Ela foi separada dos demais. E Deus nessa área, ele faz separação de pessoas. Não é distinção, acepção por si só. Não, é separação mesmo. Ele diz, esses aqui eu sei, eu achei Davi. Está na Bíblia, gente. Quando ele entra na casa de Jessé, vários irmãos passam para ser rei, mas não eram aqueles os reis. Tinha um distinto, tinha um separado. E aquele um separado era o que Deus queria constituir com autoridade através do óleo sobre a sua cabeça. Samuel espera. E a autoridade e honra é uma coisa tão respeitável que Samuel só senta na mesa quando Davi chega. Ele era um menino, mas o profeta Samuel já reconhecia a honra que estava sobre a cabeça daquele menino. A Bíblia diz assim, então eles esperaram Davi chegar, porque estava no campo, era o último filho que ninguém tinha lembrado. É o chamado no hebraico hakaton. O hakaton é o mais desprezível dos filhos, como o caçula, e geralmente esse não participa de nada das decisões da família. Esse era Davi. Então Davi é chamado porque já está marcado por Deus com uma honra, uma unção que está sobre a cabeça dele. Vem ele. Aí o profeta Samuel diz assim, ninguém vai sentar à mesa aqui, enquanto Davi não chegar. Ele já era rei sem ninguém dali saber. Porque havia nele uma distinção. E o próprio profeta, andando com Deus, conhecedor do teor da palavra que vinha da parte de Deus, honrou um menino. Então, a autoridade constituída por Deus não tem a ver com idade, a autoridade constituída por Deus não tem a ver com tempo, a autoridade constituída por Deus tem a ver com separação da parte de Deus. Então, nós precisamos entender, gente, que existem iguais para iguais no direito, quando a gente faz distinção de equidade, do significado da palavra equidade, a gente usa essa expressão. Aos iguais tratamos como iguais e aos desiguais nós tratamos como desiguais. Então, se uma autoridade é separada por Deus, eu devo cuidar dele de forma diferente. Eu devo cuidar deles de forma diferente. Isso vale para tudo, gente. Isso vale para aquele que recebeu a autoridade de Deus na igreja, vale para aqueles que ele constituiu como líderes, aqueles que estão liderados, refletem honra para aqueles que estão liderando. E vira uma cadeia, um ciclo de honra dentro do reino de Deus. O reino de Deus é pautado por um dos mais poderosos princípios, chamado honra. Você está entendendo? Honrar alguém é ter alta consideração e enxergar-lhe como precioso. Precioso. Um ambiente de honra, gente. Nós construímos um ambiente de honra. Você imagina, chega aqui a autoridade que representa o reino de Deus. Debaixo da autoridade, aqueles também que são constituídos por autoridade. E a gente não consegue respeitá-los. Como é que eu posso, gente, não respeitar o pastor Décio ali, ó? O pastor Décio, ele começa uma linda história aqui nos Estados Unidos, a história da Lifehouse ao lado
do apóstolo Léo, que até então, na época, era pastor, Léo Fusaro, junto da pastora Gilai, e junto deles, ele acopla com a pastora Dalva, casal, para trabalhar e começar os primórdios do Lifehouse, para cooperar, ajudar, contribuir. Aí agora eu honro o apóstolo. Mas como eu não posso honrar um homem e uma mulher, os homens que Deus constituiu? Não tem como. Então a honra não é só daquele que recebeu. A visão é também daqueles que estão trabalhando pela visão. Porque estão constituídos debaixo da autoridade de Deus. Eu tenho que honrar. Eu tenho que honrar o ministério do pastor Décio. Eu tenho que honrar o chamado da vida dele. Porque é fundador da igreja. E é verdade. 2 fundadores. Faz parte da estrutura de fundação da igreja. O apóstolo Léo e a pastora Gilai, fundadores principais. Mas depois vem pastor Décio e pastora Dalva, acoplando para também fundar a estrutura. Gente, isso é muito sério. Eu queria que vocês dessem um aplauso a Jesus pela vida do pastor Décio e pastora Dalva. São dignos de honra. Dignos de honra. A história da honra atrai um ambiente da presença de Deus, gente. A honra atrai um ambiente, o ambiente da honra. Por isso, quando as pessoas são tratadas com respeito e recebidas com honra, elas produzem do seu melhor. Se você tem uma pessoa que é estimada, digna da honra do que faz e do que produz, e você não trata ela assim, ela não consegue produzir o melhor. Sabe por quê, gente? Deixa eu te ensinar uma coisa para vocês. É a pior coisa que tem a gente ficar num ambiente que a gente está sendo tolerado e não celebrado. Eu já vi muita gente importantíssima na vida das pessoas, mas que passaram a ser toleradas. E depois que a gente tolera alguém, a gente perde. E quando perde, num momento lá na frente a gente vai sentir falta. Então, aprenda um princípio. Celebre as pessoas. Celebre aqueles que têm autoridade. Celebre aqueles que trabalham, que lutam na igreja. E aí não vem só o líder da igreja, não vem só os ministros e lideranças de departamento. São todos aqueles também que trabalham no reino de Deus. Celebre, porque é bom a gente ficar num ambiente que a gente é celebrado e não tolerado. É bom a gente saber que um líder está sendo celebrado e não tolerado. É isso aí, ó. Isso aí, ó. Não, gente, não. Olha para aquilo que essas pessoas estão produzindo na sua vida. Porque defeitos, falhas, arranhões, de vez em quando ferro afiando ferro, isso sempre vai existir. Mas na essência de quem é convertido, transformado por Jesus, gente, a gente vive pelo bem-estar do próximo. A gente quer o bem do outro. Então celebre as pessoas. Igual eu fiz aqui com um casal de pastores, o pastor Décio e a pastora Dalva. Como faço com o apóstolo Léo. Quando cito o nome dele aqui, claro, com todas as reservas, a honra maior é de Deus. Claro, ninguém é doido aqui dizer agora o honrado e o majestoso e aquele que é digno de toda adoração é o apóstolo Léo e a pastora Gilai. Bom, aí eu estou contra a Bíblia. Mas por que você vê que depois da honra que é dada a Deus, a gente sempre celebra eles com respeito? Por que eu tenho prazer em mandar? Celebra aí com o seu apóstolo. Dá um aplauso, gente. Olha isso aqui. Olha o que esse homem, essa mulher tem feito. Olha o que eles abriram mão nessa vida inteira até aqui, gente. Aí, você assim, bispo, o senhor está aí para o quê? Uma defesa. O senhor deve ter sido constituído aí para ser advogado. Eu sou advogado mesmo, eu sei como é que eu faço uma defesa. Mas eu não fui, diante de Deus aqui, eu não fui constituído como defesa. Até porque o apóstolo não pediu para eu falar nada do que eu estou falando aqui. É o Espírito de Deus que está mandando eu falar para você o que eu estou falando para você. Eu quero que você entenda que toda vez que você despreza, não é só desrespeitar, porque tem gente que acha, Liane, que desonrar é desrespeitar. Não, quando você também despreza e quando você é indiferente, você está desonrando. Eu não posso sair dessa igreja sem pelo menos cumprimentar os meus pastores. Eu não posso sair dessa igreja sem pelo menos dizer para eles obrigado por essa noite, que eu fui muito abençoado. Talvez você não consiga dizer todos os dias. Mas eu não posso deixar de apreciar aqueles que Deus constituiu para me abençoar. Eu não posso, porque quando eu desprezo, eu também desonro. Desprezo é uma forma de desonra. E eu vou mais. Honra parcial é a mesma coisa que desonra. Perfeito. Honra parcial é como desonra total. Então, os tratados com desprezo vivem debaixo de opressão e ficam aquém do seu propósito. Por quê? Porque estão tolerados.
Como é que eu posso olhar uma pessoa cheia da unção de Deus e às vezes por causa das nossas vaidades tão ridículas, eu posso desprezar aquilo que essa pessoa representa para um monte de gente? Eu não posso. Vamos para o segundo pilar? Segundo pilar. Honra e desonra. Efeito bumerangue. Aqui eu chamo de lei do retorno. Porque a honra e desonra operam em vias recíprocas. Tudo que você honra, volta como honra. E tudo que você desonra, volta como desonra. Se você usa a sua boca para honrar, alguém vai usar a boca para te honrar. Mas se a sua boca, aonde senta, é voz de desonra, é voz de crítica, é voz de desprezo, pode se preparar que a sua vida vai ser carreada, caminhões de desprezo, crítica e desonra. E às vezes as pessoas pensam assim, não tem problema com ninguém, mas pode ser que sua futura geração te traga essas dores de cabeça. Porque a desonra é uma semente que é plantada e ela vai ter que germinar um dia. É como palavra que eu digo que vai para as paredes do universo e um dia, quando você menos espera, as palavras voltam. Elas sempre voltam. As palavras sempre voltam. A semente da honra e a semente da desonra precisam ser diagnosticadas. Será que eu estou plantando honra de verdade? Ou a minha honra é parcial? Ou a minha honra é apenas bajulação? Porque também não queremos bajulação. E olha, fique tranquilo porque a gente tem um filtro para saber quando tem bajuladores. Porque tem gente que bajula pelo seu próprio interesse. E honra é desprovida de interesse. Honra é honra. Honra é honra. Então cuidado, porque você pode receber a recompensa referente àquilo que você deixou de honrar. Então eu deixo de honrar e eu recebo essa recompensa. Quem não honra a Jesus, não honra o Pai que o enviou. É por consequência. Quem recebe o profeta e recebe na honra, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Vamos ver isso na Bíblia? Mateus capítulo 10, verso 40. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vai. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, Jesus está falando desses pequeninos, muita gente faz exegese errado e diz que pequeninos, Jesus está se referindo a outra coisa. Não, Jesus está se referindo àqueles que ele está chamando de profeta, àqueles que têm estimada honra. Aí ele diz, se você der a um desses pequeninos, por que pequeninos? Porque o maior é Deus, gente, é sempre ele, a honra é dele. Mas os pequeninos são os que representam ele. Aí ele diz, estes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Como é que você tem tratado daqueles que lideram sobre a sua vida? É com desprezo ou é com honra? Qual é a sua escolha? Honra ou desonra? Como é que você tem tratado? Terceiro pilar. Honra é discordar concordando e concordar discordando. Aqui tem um princípio mínimo de respeito até. Educação. Sabe educação? É um princípio mínimo de educação. Porque honra, gente, não contempla acordo ou desacordo. Eu honro porque eu concordo, mas desonro também porque discordo. Não, honra, gente, é honra. E por mais que eu olhe e veja, não está agindo bem, estou preocupado, o que houve? Mesmo assim, o meu amor e honra são tão grandes que eu sou capaz de cuidar e proteger. Se há algo errado para ser corrigido, nós lutaremos para corrigir. Mas antes de pensar até em corrigir, eu preciso pensar em amar e honrar. Eu honro porque a bênção não está no ato, a bênção está no princípio. É o princípio de honrar. Aonde está o erro, então, quando eu discordo de alguma coisa? Olha aqui, vamos para a coisa prática. Onde é que está o erro quando eu discordo? Por exemplo, tem hora que eu olho para o apóstolo Léo, exemplo aqui, tá? Imagina um membro assim olhando. Tem uma coisa que eu estou olhando aqui que eu discordo nele falando e tal. Ué, você pode e tem o direito de discordar. Mas o problema não está na discordância do pensamento. O problema está na discordância da exposição do seu pensamento. A sua opinião, ela
ela pode ser emitida, a sua opinião pode ser emitida desde que seja no canal certo. Sabe qual é o nosso grande problema, Liane? É que a gente tem nossas discordâncias e a gente procura os pares para desafogar nossas discordâncias. Pares não foram feitos para ouvir suas opiniões contrárias às autoridades que Deus constituiu. Você tem direito a uma opinião contrária? Claro. Mas nunca cometa o desprezo da desonra em procurar aqueles que são iguais a você. Então, por exemplo, eu sou um pastor que estou debaixo da autoridade do apóstolo. Então aqui está o meu apóstolo e eu sou um pastor. Aqui tem outro pastor e ali tem outro pastor. Estamos todos debaixo da autoridade daquele que Deus enviou. Está aqui, tudo bem. Aí eu, discordando, eu tenho a opção de escolher qual canal que eu desafogo as minhas discordâncias. Porque eu sou um ser humano. E eu posso até fazer como João Batista. Será que é ele mesmo, Cristo, que havia de vir? Está discordando até. Ele viu que do céu desceu uma pomba, o céu abriu a voz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele acertou tudo, mas depois chega um determinado momento, João Batista preso, duvida se Jesus era o Cristo mesmo. E ele manda perguntar, discorda. Aí agora, eu estou aqui, eu sou o pastor que tem uma ideia discordante de alguma coisa que eu pensei. Eu tenho dois caminhos, dois canais. Eu escolho meus pares, pastores, ou eu escolho a minha autoridade. Qual é a certa, gente? Eu escolho meus pares para falar das minhas discordâncias, ou escolho a minha autoridade? Quem? Qual é o certo, gente? Você tem dúvida ainda? Porque se você tiver, eu vou medir tua febre aí. Toda vez que eu descarrego as minhas discordâncias para os pares, eu estou promovendo uma coisa chamada rebelião àquele que foi autorizado por Deus. Nem a nossa esposa foi constituída para ouvir como par aquilo que eu tenho como discordância. O mais sensato e honroso é distinguir a autoridade, respeitá-lo, vir até ele e dizer assim: apóstolo, muito obrigado por me receber, mas eu estou com uma coisa no meu coração. O senhor pode me esclarecer? Pronto. Aqui está sua proteção. O que eu disse a você no início? A honra protege você do seu futuro. Simples assim, gente. E eu não vou falar mais do que isso para não complicar mais, para você não achar que isso aqui foi a invenção de uma teoria. Ou até você achar que é tão difícil que eu não posso fazer. Não, é tão fácil que você despreza. Isso aqui que eu estou falando é tão fácil que mesmo assim as pessoas desprezam. Então a partir de hoje aprenda. Os seus pares não foram feitos ouvidos para suas discordâncias. Porque honrar é discordar concordando. E concordar discordando. Eu não dou margem para a rebelião de Satanás entrar no meu coração e nem na minha casa. Pastor, bispo, como é que eu posso ajudar então a minha autoridade? Porque ele pode estar cometendo alguma falha. Você ama tanto e honra tanto que você quer ajudar. Você pode? Claro que você pode. Da mesma forma, o canal é o mesmo. Só que você tem que aprender a falar. Porque às vezes você não sabe falar. Em vez de você dizer assim para a sua autoridade: apóstolo, o que o senhor acha de... Eu estou dando exemplo, tá? É como eu faço. Você sabia? Eu tenho 28 anos de pastor, gente. E eu não me diminuo quando eu me sujeito a uma autoridade. Eu sou muito abençoado. Porque o que reflete da vida dele, que vem do óleo, vem sobre a minha vida também. Então, quando eu tenho alguma coisa que eu preciso ajudá-lo, e eu sei que ele está constituído da autoridade, até porque eu me lembro dos reis no passado. Esther foi orientada pelo seu tio Mardoqueu a chegar à presença de Assuero com muito cuidado e percebendo se o cetro dele tinha sido levantado. Porque se ele não estendesse o cetro, ela não podia entrar na região do lugar do trono. Aí ela vem e aguarda ver se ele realmente levanta o cetro. Se ele não levantasse o cetro, está na Bíblia, lê lá no livro de Esther. Ela não podia entrar na presença dele, porque ele ia mandar exterminá-la, mandar executá-la. Então, ela espera até que ele levanta o cetro, então aí ela entra na presença do rei. A autoridade tem que saber chegar perto dele. A autoridade tem que saber como cuida dele. A autoridade tem que saber onde põe ele para sentar. A autoridade não é coleguinha para jogar bola de gude, querido. Ele pode até gostar de jogar bola de gude. Pode ser alegre, animado. Eles podem ser uma bênção de alegria, de festa, de participar de tudo. E às vezes eles vivem uma crise muito grande, as autoridades. Porque quando eles pensam que podem fazer, às vezes são criticados pelo que fazem.
Quando eles pensam quem pode ser, às vezes eles descobrem que eles nem podem ser, porque os outros criticam aquilo que eles estão sendo. Então já não podem brincar, já não podem se divertir, já não podem nem praticar esporte, porque passam a ser vítimas de uma crítica daqueles que, na verdade, estão com o coração cheio de Satanás. Essa é a verdade. Óbvio que nós estamos falando de bom senso, e a gente sabe que lideranças que Deus constitui tem que ter bom senso. E a gente tem uma liderança muito saudável, de muito bom senso. Aí, como é que se chega para uma autoridade? Apóstolo, será que não seria interessante ver esse ponto de vista aqui? É assim que eu faço com ele. Apóstolo, o que você acha? Que de repente, essa atitude pode ferir uma pessoa aqui? Pronto. Às vezes você vai ver a autoridade reagir assim. Não, tá tudo bem, eu estou decidido. Mas lá no fundo ele já ouviu o que eu falei. Então eu estou contribuindo com ele. E muitas vezes eu vejo que as decisões podem ser ajustadas por causa de uma palavra de sabedoria. É porque é como eu sei me chegar à minha autoridade. Tem gente que não sabe chegar à sua autoridade. Já chega para o apóstolo, para qualquer outro líder que Deus constituiu, diz assim, olha só, apóstolo, quer dizer uma coisa, está tudo errado aqui. O cetro não vai levantar. E você não vai ver favor. Mas por que você está vendo atitudes como essas hoje em dia? Porque, pastor Décio, não estão mais valorizando na sociedade o valor da autoridade. Então as pessoas estão achando que todo mundo é igual. Só que no reino de Deus não é assim que funciona. Você pode achar que você é quem você é. Aqui pode ter gente, senador dos Estados Unidos sentado aqui na frente. Aqui pode ter gente dos empresários mais poderosos financeiramente falando. Aqui pode ter gente que milita nas altas esferas da economia americana, do Brasil. Seja o que for, whatever. A autoridade aqui é aquele que Deus colocou nesse lugar para alimentar espiritualmente o povo de Deus pela palavra. Então todos vão se submeter à autoridade, sejam quem for. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é assim. Amém, gente? Quarto pilar, para a gente terminar. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Olha para a vida dos homens de Deus. Olha para a vida do apóstolo Léo. Olha para a vida deles, constituídos a pastora Gelai. Depois dele, os outros homens ministros, nas suas esferas de autoridade, porque quem despreza os liderados, está desprezando o líder. Porque muita gente acha assim, não, eu honro o apóstolo, estou honrando ele. Mas aí chega aqui e despreza um dos pastores nossos, como Celinho, pastor Décio. Não, você não está honrando. Porque eles foram constituídos também debaixo da autorização do apóstolo. Então, quando você honra estes, é igual Jesus falou, aos meus pequeninos, você está me honrando também, querido. E aí você recebe galardão de profeta. Você entende? Porque é uma dor muito grande o líder ser muito bem tratado. Mas quando eu olho para os seus liderados, eles são tolerados. Isso não pode, gente. Isso não é o reino de Deus. E cada um no seu devido lugar. Cada um respeitando o seu devido lugar. A unção que você respeita é que você atrai, porque as autoridades constituídas são alvo de honra. A igreja que não honra não experimenta o óleo, como eu já disse para vocês, o óleo que desce. O filho que não honra não experimenta a vida longa. Então, aquilo que você não respeita, obviamente você não carregará com você. Tratai todos com honra, na 1 Pedro. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. É um texto da palavra de Deus. Servos, sede submissos com todo temor aos vossos senhores. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. É para honrar até quem não é muito bom. Porque é princípio que vem da parte de Deus. Eu não gosto muito do meu pai fez muito mal a mim. Mesmo assim, ele na qualidade de pai ainda precisa ser honrado. Dou o que doer, mas ainda é seu pai. E pai e mãe só tem um. É o que estão. Infelizmente, alguns sofrem por isso porque tiveram perversos. Mas a bondade de Deus é, até os mais perversos nós também precisamos aprender a amar. Porque é o mandamento de Jesus. Ame ao próximo, como eu vos amei. É mais difícil, né? Porque na lei diz assim, ame ao próximo como a ti mesmo. Aí vem Jesus e inverte tudo, o jogo da lei. Ele muda a lei, ele diz assim, ame ao próximo. Porque vocês ouviram da lei. Mas agora comigo é diferente, porque a minha lei é a lei de Cristo. Ame ao próximo como eu vos amei. Então, se eu amei o perverso, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Honre também o perverso, mesmo quando ele for o perverso.
Honrar alguém não nos diminui, gente. Do contrário, eleva a outra pessoa e me eleva junto. Não é um ato de temor, mas de humildade. Todas as autoridades constituídas representam a resposta de Deus, em Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Lembra do texto que eu abri aqui? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, ele é quem constituiu aqueles que foram chamados. Quinto pilar para eu terminar. Tudo bem, gente, até aqui? Eu acredito que essa série vai alimentar muito todos nós. A honra tem exigências, tá, gente? Porque honrar dá trabalho. Honrar é se anular. Honrar é até às vezes passar por um menor. Mas qual o problema? Jesus desceu da glória e se fez o menor de nós todos. Se ele ensinou com o maior exemplo, sendo o menor de nós todos, por que nós não podemos ser um menor debaixo de uma autoridade que Deus constituiu? A honra, porque honra é princípio, gente. Então eu honro porque é princípio de Deus. E a honra renuncia a algo para se completar. Eu não completo a honra se eu não renunciar a alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho meu pai e minha mãe. Meus pais estão me criando. Uma determinação dos meus pais enquanto eu estou debaixo da autoridade deles. Quando eu obedeço, eu me sacrifico. É o que eu quero? Muitas vezes nossos mandamentos vindos de nossos pais são daquilo que nós não queremos. Sim ou não? Vá fazer, vá estudar, eu não quero, não vou deixar. E aí a gente diz, tudo bem. Então eu me anulo, eu obedeço para honrar quem está sobre a minha vida. Quando eu faço isso, a bênção que está sobre ele vem sobre a minha cabeça. E aí a minha vida aumenta. Ah, gente, não, vocês... Não. Por isso, quando nós honramos, nós abrimos mão da nossa vaidade. Porque tudo é o jogo da vaidade. A gente não quer honrar porque se acha menor. Ah, eu não vou me diminuir. Afinal de contas, eu sou um cara com muita experiência. Afinal de contas, eu sou uma mulher de muito valor. Eu sou uma pessoa que tem muito conhecimento. Eu vou me submeter a qualquer homem daí? Não, você não vai se submeter a qualquer homem. Você vai se submeter à unção que está sobre a vida de alguém que foi dada por Deus. Então há algo dentro da gente que quer se rebelar o tempo todo. Porque a vaidade fica gritando assim, você é bobo, vai se diminuir, parece um capacho. Estou preocupado com isso, ninguém deve ficar. Porque, na verdade, a honra que a gente distribui é a honra que nos alimenta. Tem gente que muitas vezes com ar espiritual diz, eu honro só a Deus. Mentiroso. Porque quem não honra aquele que você está vendo, você também não vai honrar aquele que você não vê. Mentira. Então eu honro aqueles que Deus constituiu como lembrança da honra que vem dele. Sentimos que o nosso dever, na verdade, é manter os outros humildes, a fim de que o orgulho nos domine. Então a gente não quer honrar ninguém, porque, afinal de contas, é o meu orgulho. Fico defendendo o meu orgulho o tempo todo. Na realidade, esse orgulho é alimentado pelo sentimento, talvez, até da inveja, porque a gente não está no lugar do outro. E a gente acha que porque eu não estou no lugar do outro, eu não preciso honrá-lo. Só que não foi assim que Deus nos ensinou. Esta é uma palavra que eu tenho certeza que vai alimentar você mais e mais. Mas tem uma coisa nela. Você precisa escolher. Honra ou desonra. A escolha é sua. A igreja de pé. Pastor Gilai, eu honro a sua vida, não é porque você fez não, porque você faz, já fez muita coisa. Mas eu honro a sua vida por aquilo que está sobre a sua cabeça. Vem de seu pai, que a gente sabe disso. E nós te honramos muito. Honramos seu pai. Honramos a história de sua mãe. Honramos o apóstolo Léo. Honramos ele porque sabemos dos sacrifícios de abrir mão de muita coisa. Pouca gente sabe, mas o apóstolo Léo, por muito tempo, ele abriu mão financeiramente do próprio salário para abençoar outros no ministério. Para alimentar outros no ministério. Se você não sabe a história dele, jogava bola, eu ensinava melhor as crianças com bola. E o pastor Décio levando as bolas nas costas aqui, assim, ó, um saco de bolas. E faziam isso para alimentar pastores das nossas igrejas, que não tinham como serem alimentados. Eles podiam estar fazendo isso para comer também, mas resolveram abrir mão para abençoar outras pessoas. Como não honrar aqueles que sacrificaram? Porque a honra, ela exige obediência e sacrifício. Quem honra se sacrifica mesmo. Quem honra dá presente de sacrifício. Fala assim, rapaz, eu podia comprar para mim, mas eu vou honrar aquele que está sobre a minha vida e me abençoou. Então eu vou comprar um presente para ele.
A honra faz você colocar ele para sentar no lugar devido. Quando eles forem na sua casa, as autoridades, coloca eles nos cantos, não. Coloca eles no melhor lugar para sentar na mesa. Porque aqueles que são estimados de honra devem ser valorizados. Na minha casa eu tenho uma regra. Eu, Alexandre, tenho uma regra. Não estou mandando ninguém fazer igual. Mas eu tenho uma regra. Quando o apóstolo vai na minha casa, ele é minha autoridade. Ele é a autoridade. Eu tenho um lugar que eu sento na minha casa. A cadeira que eu sento, e eu faço questão dela. Eu faço questão da minha cadeira. De vez em quando eu digo, tá, fica aí. Mas eu faço questão da minha cadeira. Não é por vaidade, é porque na minha casa, quem manda sou eu mesmo. Eu sou a autoridade. Então a minha cadeira está lá. Aí eu sento. Quando o apóstolo chega, eu sento do lado. Mas você é um bobo? Não. Não tem nada de bobo aqui. Eu estou plantando a minha semente. Porque depois quem vai me fazer colher não é o apóstolo. Óbvio que ele vai ser dignamente cuidado e vai me amar. Óbvio, é normal. Mas quem colhe a colheita vem da parte de Deus. E talvez você olhe para a nossa vida porque somos tão abençoados. Eu explico, um dos maiores segredos é o quanto nós aprendemos a honrar. Isso eu ensino na minha casa. Meu pai, quando ele está comigo na minha casa, eu faço especificamente meu pai. Não digo para você fazer a mesma coisa. Meu pai está me visitando, meu pai senta na minha cadeira. E eu sento do lado. Ou sento na outra, da outra ponta, para dizer assim, tá aqui, pai, senta num lugar de honra na minha casa. Porque é meu pai. Eu tenho que honrá-lo para que eu possa ter vida longa. E assim eu faço. Lá em casa é assim. Meu irmão está uma temporada comigo lá em casa. Ele sabe que eu sento no meu lugar. Meu irmão senta ao meu lado. Nunca meu irmão usurpou meu lugar. Por quê? Porque ele também entende o mesmo princípio de autoridade. E assim a honra, ela vai brotando na nossa casa. De respeito. Quando falha, a desonra é colhida. Por isso que eu não quero que aconteça isso. Nós somos o povo do reino da honra. Então vamos honrar aquilo que Deus constituiu para honrar. E em último lugar, vamos honrar o nosso Deus, né, gente? O nosso Deus, né? Então, para terminar, quero convocar toda a igreja aqui na frente para o altar. Para quê? Você vai honrar com a sua adoração o seu Deus. Aí não é para mim, não é para o apóstolo, é para o seu próprio Deus. Então vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Toda a igreja. Vamos honrar junto a Deus. Vamos levantar as mãos e honrar Ele. Honrar pela provisão, honrar pela salvação, honrar pelo amor, honrar pelo cuidado, honrar pela proteção, honrar pelas autoridades que Deus deu, Ele mesmo deu, honrar pelas famílias, honrar pela minha casa, honrar pelos livramentos. Tem gente agora no hospital, gente, e a gente aqui pode honrar Deus na casa dele. Então vamos honrar? Então vamos cantar juntos.